Deus eterno, Deus de poder, Deus de glória. Na rádio conta lava suda rádio conta ricansunda lava suda hariás, ele canta lava suda hariás. Na canta lava suda rádio conta lava suda hariás. Na canta lava suda hariás tei, Senhor eterno. Raba rádio conta lava hariás. Irmãos, o Senhor fala de pessoas que estão secas espiritualmente, secas do fluir de Deus, secas do Espírito Santo de Deus. Foram as intrigas que te secaram, foram as conversas, as más conversações. Rabahada canta lava suda hariás, na canta lava suda hariás, rabahada hariás. Mas o Espírito Santo chora, o Espírito Santo sente, o Espírito Santo te quer, e o Espírito Santo quer trabalhar na tua vida. Não endureça o teu coração. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Rabahada canta lava suda hariás. Deus eterno, meu Senhor amado, nós queremos de Ti, Senhor. Sacia nossa alma, sacia o nosso coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me no caminho eterno. Rabahada canta lava suda hariás. Na hariás, como diz o Salmo 139, glorificado seja Deus. Senhor, trabalha em cada um. Meu Senhor amado, em nome de Jesus, quebra toda a barreira da lógica, que de lógica nada tem. Quebra, Senhor amado, a barreira da razão, que é a mais irrazoável possível. Senhor amado, enche-nos de fé. Como pode o homem natural compreender os propósitos e os caminhos de Deus? Senhor amado, queremos sim ser guiados, queremos ser conduzidos. Na canta lava suda hariás, conduzidos pelo Senhor. Louvado seja Deus, meu Deus, opera na tua igreja. Aviva, Senhor, a tua obra. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. 1 Coríntios capítulo 2. O Senhor quer continuar a falar conosco. Preste atenção. Fala para o lado, preste atenção. 1 Coríntios 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Glória a Jesus. Irmãos, este texto é o apóstolo, o homem de Deus. A Epístola de Pedro, capítulo 1, 21, diz assim: a Escritura, a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Então, Paulo, o apóstolo, fala não de si mesmo, mas do Espírito Santo, fala à igreja de Corinto, cidade da Grécia. Em Atos 18, que narra a história da chegada do apóstolo na cidade de Corinto, ele chegou ali, já conheceu Priscila e Áquila, um casal de judeus que tinham a mesma profissão que o apóstolo, eram fabricantes de tendas. O apóstolo, ele não vivia do evangelho, ele tinha a sua profissão, e eles ali se congregaram na sinagoga de judeus, anunciando o evangelho aos judeus. Quando chegaram Silas e Timóteo, Paulo foi impulsionado pela palavra, mas os judeus resistiram e rejeitaram a palavra. Então Paulo se retirou do meio dos judeus, e Tito Justo, que tinha a casa do lado da sinagoga, se converteu, toda a sua casa, e também Crispo, o principal da sinagoga, se converteu. E Deus chegou para Paulo em visão e disse: não temas, Paulo, mas fale e não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. E o apóstolo ficou ali ainda muito tempo, e houve uma obra de Deus muito grande na cidade de Corinto. E aqui nesta carta onde estamos, o apóstolo não estava mais na cidade, mas ele estava de longe, por correspondência, transmitindo aquilo que era a vontade de Deus para eles. Diga glória a Jesus.
tem gente distraída. Olha para o irmão do lado para ver se ele está aí. Olha para o irmão, confere se ele está aí. Diga glória a Jesus. Vamos continuar. Diga glória a Deus. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. O que o apóstolo Paulo foi fazer na cidade de Corinto? Testemunhar de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, dizer o que Deus faz, o que Deus pode, o que Deus tem, dizer o que Deus é. Irmãos, em Atos 2 diz que quando o Espírito Santo desceu e todos falavam em línguas, 18 nações estavam ali representadas em Jerusalém, e cada um deles ouvia essas línguas na sua própria língua materna, e ouvia-os falar das grandezas de Deus. Fala para um lado, Deus é grande. Irmãos, anunciar o testemunho de Deus. Isaías 43:10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Atos 1:8. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Irmãos, o que significa isso? Testemunho de Deus. O nome do Senhor e as grandezas de Deus precisam ser testemunhadas. Irmãos, a nossa cabeça às vezes passa assim: eu preciso testemunhar para que os outros se convertam. Se eu testemunho e ninguém se converte, então eu fico triste e não vou falar mais nada. Irmãos, não é este o ensino bíblico. Se você abrir em Atos capítulo 9, na conversão de Paulo, que se chamava Saulo, Paulo e Saulo é a mesma versão do nome, apenas em hebraico e na língua grega. Diga glória a Jesus. Quando Paulo se converteu, Deus falou para Ananias, um crente da cidade de Damasco: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para falar do meu nome perante os reis e presidentes e perante toda a congregação de Israel. Então, irmãos, Deus disse expressamente em Atos 9 que Deus levantou Saulo ou Paulo para falar a reis e presidentes. E Paulo falou mesmo. Só que um pequeno detalhe: não diz nem na Bíblia, nem na história que nenhum deles tenha se convertido. Mas Deus queria que alguém testemunhasse, quer se convertam, quer não se convertam. Como diz em Ezequiel capítulo 2, quer ouçam, quer deixem de ouvir, o nome de Deus precisa ser testemunhado. Fala isso para o irmão do lado: o nome de Deus precisa ser testemunhado. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que Deus disse através de Moisés para Faraó em Êxodo 9:16, repetido em Romanos 9: por isso eu te deixei, para manifestar em ti o meu poder e para que o meu nome seja conhecido em toda a terra. Irmãos, Deus permitiu aquele embate entre Moisés e Faraó, sabendo que Faraó não iria se converter, mas o nome do Senhor seria proclamado a partir de toda aquela situação, e é conhecidíssimo até hoje. E quantos filmes já não se fizeram deste duelo entre Moisés e Faraó? Diga glória a Jesus. Então, irmãos, o nome do Senhor tem que ser testemunhado, quer as pessoas se convertam ou não. Irmãos, a palavra é semente. 1 Pedro 1:24, porque vós fostes gerados não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, é sua formosura como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Testemunho de Deus, o nome do Senhor tem que ser falado, tem que ser dito. E outro, irmãos, Deus quer o testemunho dos crentes, dos salvos, daqueles que amam a Jesus. Fala para o do lado: Deus quer o teu testemunho. Como diz em Atos 5:20, não podemos deixar de falar, Atos 4, aliás, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Nós precisamos proclamar. Diga glória a Jesus. Irmãos, e o resultado não está conosco. Você tem que falar de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, no teu serviço. Já falei, pastor. Fala de novo. Fala para o lado, fala de novo.
Romanos 10, e porventura não ouviram? Sim, por certo, porque por toda a terra se ouviram as suas vozes, as suas palavras até o fim do mundo. Paulo transliterando ali o Salmo 19, diga glória a Jesus, e o Salmo 19 diz claramente, um dia faz declaração ao outro dia, uma noite mostra conhecimento a outra noite. Isso quer dizer, diuturnamente falando das grandezas de Deus. Falou ontem já passou, fale hoje. Fala para um lado, fale das grandezas de Deus. Diga glória a Jesus. Anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Sublimidade de palavras ou de sabedoria. Irmãos, as coisas de Deus são ricas, profundas, aparentemente simples, só que são espirituais. Fala para um lado, as verdades de Deus são espirituais. Glória a Deus. Irmãos, nós gostamos de rebuscar o nosso discurso, mas não é isso que aprendemos na palavra do Senhor. A verdade de Deus tem que ser dita da forma mais direta e compreensível possível. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. A verdade do Senhor tem que ser exposta. Às vezes você diz assim, eu não testemunho de Deus porque eu não sei falar bonito. Você tem que falar, e da forma que o Senhor te ensinou a falar, para que ninguém fique fascinado com o teu discurso. Irmãos, porque pode se tornar uma coisa muito perigosa. A pessoa, ao invés de ficar fascinada com a verdade de Deus, ela fica fascinada com o teu discurso. Ao invés dela ficar fascinada no que Jesus fez para te salvar, a pessoa fica impressionada de como você fala de Jesus. Não é isso. Fala para um lado, o centro é Jesus. Louvado seja Deus, irmãos, e esta é a verdade do versículo 2. Nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Irmãos, isso que Paulo fez em Corinto, ele estava dizendo como que ele evangelizou na cidade de Corinto. Daí você pode dizer assim, tá pastor, e o que isso tem a ver conosco? Tem a ver que em Efésios 2, diz que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Se nós queremos hoje continuar edificando a igreja de Jesus, é do mesmo jeito que ela foi edificada pelos apóstolos. Por exemplo, o apóstolo Paulo. Como que se edifica uma igreja? Falando de Jesus. Fala para um lado, falando de Jesus. Irmãos, sabe o que significa isso? Nós precisamos nos especializar nas verdades celestiais, nas verdades eternas. Diga glória a Jesus. Irmãos, tivemos uma reunião com os pais de pré-adolescentes, porque estamos preocupados que eles precisam se converter. Estávamos conversando sobre o que poderia ser feito para termos ocasião para Deus fazer uma obra. E uma irmã se levantou e todos concordaram. Irmãos, o que pré-adolescente precisa? Precisa de Jesus, de Bíblia, do Espírito Santo e de oração e de libertação. Diga glória a Jesus, porque poderíamos, irmãos, ser mais sociais. Não, eles precisam de entrosamento, eles precisam de contextualização. Fazem misericórdia. Eles precisam de Jesus, eles precisam de conversão. Diga glória a Deus. Irmãos, olha o que o apóstolo falou. E não tinha criança, e não tinha pré-adolescente em Corinto? Tinha. E o que Paulo falava? Jesus Cristo e este crucificado. E o que aconteceu? Converteu uma multidão sem fim. Diga glória a Jesus. Irmãos, porque quando a igreja deixa da sua especialidade, que é Bíblia e Palavra de Deus, e entra em outros assuntos, o mundo nos vence. Porque, irmãos, se nós queremos, por exemplo, fazer o nosso assunto música, no mundo tem músicos bem melhores do que aqui. Então vamos fazer o nosso assunto assim, especialidade em assuntos de adolescentes. No mundo tem psicólogo muitíssimo melhor do que qualquer um de nós. Ele vai nos vencer, mundanamente falando. Agora, ninguém
pode vencer a igreja de Jesus no que nos é peculiar, que é a palavra de Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, olha o que o apóstolo falava. Pastor, a igreja está meio parada, nós precisamos de um agito. Meu amado, precisa que Deus mova as águas, viu? Não é qualquer agito. Diga glória a Deus. Um aviso urgente: Corsa, placa AKK 2981. Por favor, tirar o carro urgente. Corsa, placa AKK 2981. Diga glória a Jesus. Nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Diga glória a Jesus. Tem gente que já está pensando assim: lá vem o pastor. Lá vem o pastor, não, meu filho, a Bíblia. Fala assim: a Bíblia. A Bíblia. Jesus e este crucificado. Irmãos, o centro de todas as coisas é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6,14. Você já sabe de cor, se não sabe, deveria saber. Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Mateus 16:24. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Fala para o lado: tome a sua cruz. Lucas 9:28, 29 complementa: tome cada dia a sua cruz e siga-me. Irmãos, corromper o evangelho por aí, agora o evangelho é meio de ganhar dinheiro. Não, vem para Jesus que você vai ganhar uma coisa bem especial, uma cruz. Não é de ouro não, minha filha, é de madeira desse tamanho para você carregar. Diga glória a Jesus. E não é para pôr no pescoço, não é para carregar. Fala no lado: carrega a tua cruz. Diga glória a Jesus. Todos nós temos problemas e você não pode fugir dos teus. Fala para um lado: você não pode fugir dos teus problemas. Você precisa carregá-los em nome de Jesus. Carregar na fé, carregar na esperança, carregar na oração. Irmãos, nós temos que lembrar sempre que nós somos crentes e a nossa arma é a oração. Pastor, minha casa está um inferno, tem que fazer alguma coisa. Você vai orar. Pastor, mas orar, eu pensei que o senhor ia lá, eu pensei que o senhor ia fazer uma convenção. Meu amado, fala assim: vai orar. Diga glória a Jesus. Nada me propus saber entre vós Jesus Cristo e este crucificado. Irmãos, o evangelho é cruz e a vitória vem no final. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Só que você vai trocar a cruz por coroa só no céu, viu, meu filho? Eu falo para você assim: só no céu, não é que não. Diga glória a Jesus. Irmãos, este é o evangelho de Jesus. Pastor, eu me converti, mas está difícil. Nunca foi fácil. Fala assim: nunca foi fácil. Larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição. Muitos o encontram, mas estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida. Mateus 7,14. Diga glória a Jesus. Jesus está falando com você. Fala isso para o irmão do lado: Jesus está falando com você. Glória a Deus. Eu vou pular para o versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Diga glória a Jesus. Palavras persuasivas de sabedoria humana. Diga glória a Deus. Irmãos, nós só temos mandato de Deus para agir dentro dos limites que a palavra nos dá. Por exemplo, queremos falar sobre educação de filhos, vamos falar só dentro do que a Bíblia diz.
Irmãos, porque se nós sairmos da palavra e entrarmos em aspectos sociológicos, antropológicos, psicológicos, humanísticos, nós entramos no campo de batalha com o mundo, ele nos vence, porque qualquer livro do mundo vai ser melhor do que nós vamos dizer, mas a palavra de Deus bate a todos eles. Diga glória a Jesus. Então, nós temos que agir dentro dos limites da palavra de Deus. Irmãos, é incrível que às vezes, quanto mais o crente fica na igreja, ele pode ficar cada vez mais incrédulo. Irmãos, quando diz assim, daí vem uma pessoa e diz assim: pastor, meu filho está com um problema horroroso. E daí o crente de 20 anos assim: ai, tem que fazer um tratamento, ai, tem que procurar alguém, um especialista. Não seria melhor orar? Não seria melhor buscar o poder de Deus? Vamos fazer uma campanha de jejum de 7 madrugadas perante o Senhor. Deus vai resolver. Diga glória a Jesus. Irmãos, essas são as nossas armas. Este é o nosso campo de ação. O resto é equiparar-se com o mundo. Diga glória a Jesus. Nós fomos chamados para transmitir a palavra do Senhor, o testemunho de Deus. Fala para o lado, o testemunho de Deus. Palavras persuasivas de sabedoria humana? Não. Diga glória a Jesus. Irmãos, olha como nós somos, nós gostamos de ficar enfeitando. Então nós achamos assim, vamos fazer um culto evangelístico, então tem que ser um culto bem enfeitado, um culto bem bonito, e vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo. Mas o apóstolo não fez nada disso. Diga glória a Deus. Não fez nada disso. Ele diz ali, o versículo 3, o que eu pulei: eu estive convosco em fraqueza e temor, em grande tremor. Diga glória a Deus. Foi lá. Ele que não tinha beleza nenhuma para oferecer, era uma pessoa de um aspecto excessivamente sincero para ser atraente, porque segundo Coríntios 10 diz que a presença do corpo era fraca, e a palavra, pessoalmente falando, era desprezível. Irmãos, mas ele falou, demonstração de espírito e de poder. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando conosco. Sabe o que o Senhor quer de nós? Demonstração de espírito. O que significa isso? Espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. 1 Pedro 3,8. Diga glória a Jesus. Meu amado, falar bem é uma característica muito humana. O homem gosta de oratória. O homem gosta de pessoas que falam e inflamam multidões. Atos 12 diz que Herodes falava que parecia um ser divino. E o povo até dizia, voz de Deus e não de homem. Mas Deus se enfureceu porque Herodes aceitou aquela glória para si. E ele morreu na hora, comido de bichos. Fazem misericórdia, porque Deus não se agradou daquilo. Irmãos, às vezes nós queremos ser bem falantes, queremos assim que tudo seja muito bonito, que tudo seja muito certinho, mas o caminho de Deus não é este. O que Deus quer de você? Demonstração de espírito. Diga glória a Jesus. No serviço, estão fazendo coisa errada, ao invés de você se enfurecer e querer fazer justiça com as próprias mãos, você fica quieto. Você se aquieta, aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Diga glória a Jesus. No serviço te provocam e você não retruca. Romanos 12, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Diga glória a Jesus. Demonstração de espírito dentro de casa. Fala para um lado, dentro de casa. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros como Deus em Cristo vos perdoou. Diga glória a Jesus. Irmãos, existem algumas pessoas que ficam com a exaltação da própria sinceridade. Então a pessoa diz assim, não, eu não sou falso, eu não sou hipócrita, eu sou sincero. Tá, daí a pessoa usa esta frase como uma arma para ser grosso, para ser estúpido, para ser mundano, para falar besteira. Mas a pessoa diz assim, não, mas eu sou sincero. Sinceramente errado, sinceramente perdido e sinceramente desse jeito você vai para o inferno. Fala assim, misericórdia. Meu amado, que adianta ser sincero e errado? Precisa se converter. Fala assim, precisa se converter. Diga glória a Jesus. Irmão, o Senhor está falando conosco.
Irmãos, isso fala comigo. Eu já fui muito sincero na minha vida. Fazem misericórdia. Sinceramente errado. Fazem misericórdia. Demonstração de Espírito. Diga glória a Jesus. E quando nós nos enchemos de razão, e eu vou falar umas verdades. Mas no Espírito. Pergunta para um lado, no Espírito. Quem ceifa no Espírito do Espírito, aliás, quem semeia no Espírito do Espírito, ceifa a vida eterna, diz Gálatas 6. Tem que ser no Espírito. Demonstração de Espírito e demonstração de poder. Diga glória a Deus. Nós quando lemos este texto, nós pensamos o quê? Demonstração de poder. Poder assim é milagres, é curar os enfermos, é fazer coisas maravilhosas. Não. Demonstração de poder. Poder sobre o pecado. Fala para um lado, poder sobre o pecado. A hora que a língua ferve de vontade de falar do irmão, você controla a língua. E Tiago 3 diz que quem tem poder sobre a língua tem poder sobre todo o corpo. Diga glória a Deus. Demonstração de espírito de poder. Poder sobre o diabo. Poder sobre o mundo, de não ser levado por ele. 1 João capítulo 4, todo que é nascido de Deus vence o mundo. 1 João 5, 4. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diga glória a Jesus. Irmãos, e chegamos no versículo seguinte, Deus está falando conosco. Versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Irmãos, aqui o Senhor quer falar em especial conosco. Diga glória a Jesus. A fé precisa de um apoio. É o que o texto está ensinando. Ter fé na fé, isso é impossível. Agora a conversa que está em voga nos meios seculares. Lá no meu serviço tem o jornal, então de vez em quando vem no jornal assim: o que é importante é ter uma religião. Pode ser qualquer uma, mas o que é importante é ter uma fé. Porque as estatísticas mostram que as pessoas que têm fé em qualquer coisa fazem misericórdia. Elas não ficam doentes, elas ficam doentes. Irmãos, fé em qualquer coisa. João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Crede também em mim. Fala para um lado, crede em Deus. Irmãos, a nossa fé tem que estar em Deus. Fala para um lado, a tua fé tem que estar em Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o problema de nós ficarmos enfeitando muito as coisas, rebuscando. As pessoas podem ter a sua fé apoiada nos aspectos secundários, ao invés da fé estar apoiada no que é principal. Diga glória a Jesus. Quer ver fé apoiada num aspecto secundário? Diga glória a Jesus. Meu amado, é errado ter preferência por um pregador. É errado ter preferência por um estilo de louvor. Eu gosto do grupo louvor, eu gosto daquele, eu gosto de qualquer coisa do gênero. Isso não é coisa de crente. Diga glória a Jesus, porque isso acaba desviando a fé. Irmãos, e tem gente aqui que, se fosse uma conversa pessoal, a pessoa rebateria dizendo assim: não, pastor, eu sou crente em Jesus. Tá, meu filho, você é crente em Jesus, mas a tua fé, ela está ligeiramente deslocada, e deslocar a fé é a coisa mais fácil que tem. Não fica só apoiada em Jesus, ela fica apoiada em coisa de homens também. Porque se num dia o pregador é outro, ou a pregação não está tão fluente como costuma ser, você sai do culto meio murcho, meio apagado. E isso está erradíssimo. Tem crentes nas zonas rurais que o pastor aparece uma vez a cada 3 meses para pregar, e ninguém desvia durante os 3 meses.
Um pastor que foi pastor de minha irmã quando ela morava no Mato Grosso, ele foi pastor em Rondônia, o campo de ministério dele tinha 800 quilômetros. Porque pastor nenhum quer ir para o fim do mundo. 800 quilômetros, então era uma vez a cada 3 meses que ele conseguia ir em cada congregação, e ninguém se desviava, pelo contrário, os próprios crentes pregavam, os próprios crentes anunciavam, o pastor chegava lá, fazia batismo dos que se converteram desde a sua última visita, porque a fé deles está apoiada em Jesus e não em alguém. Numa salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, essa palavra vem de Deus, porque hoje o Senhor quer redirecionar a nossa fé. Tem muita gente aqui com a fé apoiada em atividade eclesiástica. Tem muita gente que é crente, a fé está em Jesus, mas está meio desviadinha assim, e se apoia em atividade eclesiástica. Então, por exemplo, a pessoa faz parte do grupo louvor, mas é crente. Mas, irmãos, grupo de louvor, como qualquer outra coisa nessa vida, tem altos e baixos. Tudo nessa terra tem altos e baixos. Então, quando o grupo de louvor está uma maravilha, a fé da pessoa está deslumbrante. Daí, quando o grupo de louvor está meio xoxo, a pessoa está assim: ai, pastor, tenho força nem para orar. É porque tua fé não está em Jesus, meu filho. E os crentes da África têm grupo de louvor, só que só for com um tambor, de certo. Fazem misericórdia, mas são crentes e não se afasta de coisa nenhuma. Irmãos, e os crentes da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, e diz que é assim de crente lá. Diga glória a Jesus. Com tiroteio para tudo que é lado e crente em Jesus. Diga glória a Deus. A fé tem que estar apoiada em Jesus. Fala isso para o irmão do lado. A fé tem que estar apoiada em Jesus. E não é no que você está fazendo para Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, tudo que envolve coisa humana tem altos e baixos. Até as nossas batimentos cardíacos, é um fraco, um forte, um fraco, um forte. Tudo é assim. Um culto é exuberante, outro culto é meio xoxo, outro culto é exuberante. Tem dia que o gasto está uma maravilha, tem dia que não está lá essas maravilhas, não. Faz assim, misericórdia. Tem dia que o grupo louvor está abençoado, tem dia que está meio desafinado. Faz assim, misericórdia. Mas é assim, e a tua fé vai se abalar por causa disso. Pergunta para o lado, por causa disso. Está vendo porque o apóstolo foi sem nada, sem música, sem louvor, sem cantor, sem nada, sem pregação bonita, sem nada. Diga glória a Jesus. Mas eu vi uma vez só, pessoalmente, um irmão com um dom de maravilhas, foi em 1992, e era um senhor brasileiro, um senhor já de uns 60 e poucos anos, brasileiro que morava na Argentina, mas há muito tempo, então ele falava já um português meio misturado com castelhano, e quando me disseram que ele tinha um dom de maravilhas, eu fui achando que a pregação iria ser assim, uma coisa do outro mundo. Irmãos, a pregação dele durou 10 minutos e foi a pregação mais comum que você pode pensar. Ele pegou uma das passagens de Jesus, talvez a da mulher com fluxo de sangue, não me lembro bem, e não acrescentou nada, não falou nada. Diga glória a Jesus. Mas daí disse assim, vamos começar a orar pelos paralíticos. Orou dali uns 4 ou 5 paralíticos andaram. Daí foi orar pelos cegos, não sei quantos cegos viram. A coisa mais simples do mundo, mas o poder de Deus estava lá. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, nós queremos ficar procurando cultura e ficar procurando floreios humanos. Irmãos, que nem tem um escritor que foi fazer o retrato de um rei. Ele fez o rei em pé, com um cenário em volta. E o cenário que o pintor fez, tão bem feito e tão interessante, que você nem olha para a cara do rei, que é o retrato dele. Fazem misericórdia. Então, crente que faz o secundário tão florido, que o principal fica faltando. Desvia a atenção do principal. E fala para um lado, o principal é Jesus. Diga glória a Deus. Meu amado, o nosso coração se desvia muito fácil.
O Senhor quer voltar o nosso coração hoje para Jesus. Diga glória a Deus. Meu amado, ouça isso, porque o Senhor fala com você e comigo também. Sempre que por alguma coisa que acontece na igreja, você se entristece, e isso afeta a tua vida espiritual, é porque a tua fé não estava apoiada só em Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, Lucas capítulo 2, profetiza Ana, filha de Fanuel da tribo de Azer, aquela que quando Jesus nasceu, passou a falar de Jesus para todos os que esperavam a consolação de Israel. Irmãos, ela viveu em Jerusalém, na época do templo, daqueles sacerdotes pérfidos e corrompidos, aquela vendeção do templo, aquela vergonha. Só que diz o texto que ela não se afastava do templo com jejum e oração, de dia e de noite, porque ela não estava nem aí com o que os outros estavam fazendo, porque o coração dela estava com Deus. Dá uma salva de palmas a Jesus. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus Todo-Poderoso. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, quando tem uma igreja em que todos estão com a fé apoiada em Jesus, todos trabalham, todos cooperam para o crescimento da igreja. Diga glória a Jesus. Todos estão envolvidos, e é isto que Deus quer fazer aqui neste lugar. Fala para um lado, é isso que Deus quer fazer com você. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, o Senhor falou até hoje por dons do Espírito Santo: a minha glória a outrem não darei. Isaías 42, 8. 1 João 5, 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Irmãos, quando o nosso coração começa a gostar de mais de alguma coisa, mesmo que essa coisa seja da igreja, mesmo que essa coisa seja evangélica, se o nosso coração começa a gostar demais, já desvia de Jesus e já se apoia no que não deve. Diga glória a Jesus. Irmãos, existem crentes que são fanáticos loucos pelas próprias denominações, mas são assim, fanáticos, desvairados e desequilibrados. Fala assim, misericórdia. Por quê, irmãos? Porque fascinou-se com a estrutura denominacional. Porque tem 8 mil templos e tem não sei o quê, e já está no Brasil há 150 anos, ou qualquer coisa que o valha. Fazem misericórdia. E a pessoa se fascina assim com estruturas hierárquicas e departamentos, 1 milhão de departamentos e não sei o quê. Irmãos, isso fascina, irmãos. O ser humano se fascina por qualquer coisa. Diga glória a Jesus. Irmãos, a pessoa pode se fascinar por louvores, compra 1 milhão de CDs evangélicos de louvor, daí fica tocando e fica cantando. Irmãos, e a fé pode se apoiar nisso. E um dia que tem problema com música, ele fica com problema espiritual. Fazem misericórdia. Irmãos, a pessoa pode ter problema com orquestra, começa a tocar na orquestra e começa assim, a achar que é a coisa assim mais maravilhosa do mundo. Maravilhoso é Jesus. Fala para o maravilhoso é Jesus. E qualquer outra coisa que não Jesus dá problema. E se a tua fé se apoiou, você cai. Diga glória a Jesus. Então, mas o Senhor quer nos redirecionar hoje. Fala para um lado, você precisa se ligar em Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor me falou muito ontem e hoje. Sabe qual que é a nossa especialidade como igreja, voltando ao que falamos agora há pouco? É Atos 2:42, e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que nós temos que fazer. Diga glória a Jesus.
doutrina dos apóstolos, é o ensino da palavra do Senhor, é a pregação, é o estudo bíblico, é o estudo que é feito nas classes. Essa é a doutrina, perseverar nisso. Irmãos, só que tem gente que às vezes fica com deficiência espiritual. A pessoa se sente seca, mas, meu amado, não é mais culto que você está precisando. Irmãos, tem gente que está se sentindo seco e fica assim: ai, tem que ter mais culto, ai, tem que ter culto disso, tem que ter culto daquilo, tem que ter culto daquilo outro. Meu amado, sabe o que está precisando, o que está faltando para você? Comunhão com os irmãos. Ouça Atos 2:42, doutrina dos apóstolos, comunhão. É terminar o culto e sentar e conversar com o irmão. Isso é vital e indispensável. Diga glória a Jesus. A pessoa ouve cântico, ouve oração, ouve pregação, vai embora. Ouve cântico, ouve pregação, ouve oração, vai embora. Irmãos, isso é alimentação espiritual deficiente. Você está desnutrido, porque sempre você está com pressa. Fala para você, misericórdia. Você está com carência de comunhão. Fala isso para um lado, carência de comunhão. De sentar, de conversar, de rir. Não é pecado nenhum rir, desde que não seja de coisas morais, misericórdia. Fazer misericórdia. De chorar junto. Irmãos, comunhão. Irmãos, e como a palavra de Deus é absolutamente verdadeira, irmãos, quando eu venho ao culto e depois do culto eu tenho um compromisso que eu preciso sair assim urgente, eu chego em casa esquisito. Eu chego em casa com um sentimento que faltou alguma coisa, um sentimento assim como pão que foi tirado do forno antes de estar assado. Mas misericórdia. Diga glória a Jesus, porque faltou alguma coisa. Faltou o quê? Comunhão, conversar. Fala, meu irmão, você precisa ter comunhão. Partir do pão, terceira coisa. Diga glória a Jesus. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Sabe o que muitas vezes falta aqui na igreja? É comunhão e partir do pão. É o que nós vamos ter hoje depois do culto. Aliás, todos estão convidados. Diga glória a Deus. Partir do pão. E esse partir do pão, eles não estavam falando propriamente da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11 diz claramente que eles tinham refeições em comum. Irmãos, isso é importantíssimo, tanto que um dos símbolos do céu é uma grande mesa com Deus assentado, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas e você. Fala assim, você. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus está aqui. Glória a Deus. Comunhão, partir do pão e orações. Diga glória a Jesus. É isso que nós precisamos. Irmãos, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Diga glória a Deus. Irmãos, e sabe como nós somos? É assim. Quando o problema te desespera, você vem pedir oração desesperado. Só que Deus resolve o problema e você até esquece do problema e da solução. Então, às vezes, os irmãos que oram, eles só ficam sabendo do desespero e da solução do desespero, nunca fica sabendo. Só de vez em quando alguém se lembra, fazem misericórdia. A pessoa esquece. E daí quando a gente está na comunhão, que a gente conversa, daí que a pessoa diz assim, nossa, é mesmo, até esqueci que estava com aquele problema, oraram e resolveu. Ah, pois é, esqueci. Fazem misericórdia. Então, irmãos, tem que orar. Diga glória a Jesus. Mesmo que você vai esquecer depois, mas nós oramos e Deus vai resolver. Porque Jesus curou 10 leprosos, só um voltou, mas Jesus curou os 10, mesmo assim. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Jesus é maravilhoso. Vamos ficar de pé. Glorificado seja Deus. Engrandecido seja o Senhor. Pai amado, queremos, meu Deus, que a nossa fé esteja apoiada em Jesus. Nessa noite queremos redirecionar, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, como diz em Hebreus 12. Senhor, abençoa, meu Deus, o teu povo, abençoa a tua herança, abençoa grandemente, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias.